galera, como é que vocês estão? Hoje eu vim dar uma dica pra você que quer aprender qualquer idioma de uma maneira mais fácil e, assim, engajar o seu inglês pra você já começar a conseguir ler sem precisar aprender todo aquele verbo do passado, futuro e presente. Enfim, tem uma coisa muito legal que existe no português e no inglês também, que é as preposições. Então, por exemplo, se você, o in, o por, o uma, entendeu? São todas preposições que você vai ter no inglês e no português, enfim, em todos os idiomas. E aí, se você for no Google e pesquisar 1000 palavras mais usadas no inglês, você vai encontrar as 1000 palavras mais usadas no inglês. E você pode aprender elas todas, e aí você já vai aumentar o seu inglês, assim, muito, cara. Você já vai conseguir ler inglês e entender quase tudo. E o que você não entender, você pode colocar lá, entender depois o significado e você vai conseguir entender do mesmo jeito. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu tinha muita dificuldade em saber por onde começar no inglês. E eu queria uma maneira mais eficaz para não estar aprendendo tudo. E se fosse para aprender, aprendesse de um jeito mais legal, tipo lendo ou assistindo uma série. E foi exatamente o que eu fiz. Com a ajuda das preposições, fica bem mais fácil você entender. Porque sem preposições não existe a frase. E aí, quando você entende a preposição, você já entende mais ou menos o conceito que o autor quer passar quando você está lendo, por exemplo. Então, você vai conseguir entender e entender a frase mais rápido. E o que você não entender, você depois pesquisa o significado. Uma coisa, e como que funciona, né? Se eu não deixei claro. Você vai lá, aprende as palavras e depois você coloca em prática. Então, como que eu faço? Eu aprendo 10 palavras por dia, todos os dias. E aí, eu anoto essas palavras, 10 palavras, e depois eu vou ler um texto. Eu tenho vários aplicativos que eu vou colocar todo aqui embaixo. Então, eu tenho de Listening, de Speak. Listening é tudo que entra, então o que você ouve. Eu tenho de Speak, eu tenho pra falar com estrangeiros, tudo de graça, tá? Eu tenho pra treinar o Speak, o Listening, e eu também tenho, enfim, tudo que é aplicativo. Eu tenho até de pronúncia, pra ensinar você a pronunciar. Tenho de história, que conta uma história enquanto você lê. Então, é muito importante você ter o áudio e a descrição pra você ler e você também ouvir, pra você entender como se escreve e como se ouve, tá? E como se fala. E aí, é muito bom. E outra coisa que tem também. Camila, pode traduzir? Assim, sempre é recomendado não traduzir, porque o português é muito diferente do inglês, algumas coisas. Principalmente na questão de, tipo, camisa marrom, sabe? Que é marrom camisa lá. Mas, assim, eu não aconselho. Só que falam também que é muito importante porque para você criar conexões e ligações. Então, como que você vai saber que maçã é uma fruta, sendo que você não liga com o português, sabe? Na hora de raciocinar. Mas aí fica a critério. Se você quer traduzir, traduz. Se você não quer, não traduz. Eu aconselho a não traduzir, porque é complicado. Quando você pega muito hábito de traduzir, você não consegue parar. Inclusive, eu tava assim. Aí eu tô tentando não traduzir mais. E aí, o que faz eu? Quando eu tô lá lendo e eu não consigo entender a frase, uma palavra, eu coloco no Google Imagens e eu vejo o que é. Se for preposições ou palavras que só estão ali, como o do, que também é do verbo fazer, mas às vezes o do acompanha como pergunta, mesmo não sendo tipo o que você quer fazer, sabe? E aí eu vejo se é uma preposição ou se é um verbo. E aí isso ajuda muito para você. Então sempre coloca uma frase e pergunta, pesquisa na frase, não pesquisa a palavra só, porque aí é mais complicado, porque às vezes uma palavra no inglês pode ser um substantivo, um adjetivo, pode ser infinitas coisas, até uma preposição. Então, eu tenho vários aplicativos que eu vou deixar aqui embaixo e eu também vou deixar as 1000 palavras mais usadas no inglês, tá? Um link para vocês irem lá e vocês aprenderem essas palavras por dia, que vai dar um saldo assim no seu inglês. Você vai entender 80% de alguma coisa que você lê ou que você vê, se você aprender realmente essas palavras, tá? Não tô dizendo que você disse que aprendeu 10 e não aprendeu. Se você aprender as 1000 palavras, você vai dar um salto no seu inglês. Também é muito importante você treinar o seu listening. Então, eu tenho um aplicativo que eu vou botar aqui embaixo, que é o com descrição. Então, tem do básico até o fluente, conversas do dia a dia. Então, eu também tenho um que você pode falar com pessoas que também estudam inglês por telefone, tá? Essas pessoas te ligam e você consegue se comunicar com elas. Não desliga, porque, sério, dá um nervoso quando você começa a falar com eles, aí você fica nervoso e desliga. Mas não desliga, gente, por favor. Você tá falando com outra pessoa que também não sabe inglês, então tá tudo bem. E é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Se gostaram, curte aí. Um beijo e tchau.